Eu quero pregar hoje, irmãos, baseado nesse segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículos 1 ao 7. Mas eu quero ler com vocês somente o versículo de número... eu vou ler de novo todo o texto, porque de tudo que eu vou falar, o mais importante é a palavra que eu vou ler com vocês. Eu vou ler e vocês acompanham silenciosamente. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E ele disse: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, isto é, o machado. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou-o ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Você pode dizer um bonito amém? Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta e você pode se assentar de forma reverente. Queremos mandar um abraço para os irmãos que estão nos acompanhando também pela internet. Eu estou observando aqui que só no YouTube nós temos já 175 pontos. Isto é, pode ter bastante mais pessoas assistindo também. Está no Facebook também, né, Marcos? No Marquinhos também, está ali no Facebook também. 178, daqui a pouquinho a gente atinge um número muito maior ainda de irmãos que estão acompanhando a gente através da internet. Isso é muito bom. Nós temos tido testemunhos de pessoas que têm... Como? Portugal, Estados Unidos, Bahia, norte do Brasil. Olha aí, que bênção, né? Muito bom. E a gente fica feliz, de vez em quando recebem um testemunho de alguém voltando para Jesus, de alguém sendo curado, reconciliando. Isso é muito bom. Meus queridos, eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre atitudes que podemos tomar no meio de uma crise. Eu pedi ao Tiago para colocar para mim, Tiago, esse seguinte tema: na crise, 2 pontos. Fugir, desistir ou ficar e lutar. Vou repetir. Na crise, 2 pontos. Fugir, desistir ou ficar e lutar. Tudo bem, vamos lá. Toda e qualquer instituição, toda e qualquer organização, todo e qualquer grupo, toda e qualquer família, igreja, empresas, pode ser maior, a instituição mais forte, corre o risco de, em algum momento, a possibilidade de passar por crises. E isso não isenta também o povo de Deus. Você sabe que Abraão era o homem da promessa. Abraão passou crise familiar, teve um problema da fome, ele teve que fugir. Israel, a nação de Israel, por vários momentos, a nação passou por várias crises. Se você ler o livro de Juízes com cuidado, no livro de Juízes nós encontramos 7 apostasias, nós encontramos 7 arrependimentos, e encontramos 7 restaurações. Olha para você ver. O povo apostatava da fé, Deus permitia o castigo. O povo arrependia, Deus restaurava. Porque Deus agindo de acordo com a atitude daqueles que estavam, a forma deles se comportarem. Ok? Muito bem. Então, por várias vezes a nação... reinos, o próprio Davi passou por crise, um homem segundo o coração de Deus. Moisés passou por crise. O que dizer do Novo Testamento? O próprio Jesus. Houve um momento em João capítulo 6 que um grande número de discípulos o abandonou. Está isso na Bíblia ou não está? Viraram as costas e foram embora. A certa altura, o que acontece? Jesus vira para aqueles que estão próximos dele, que estão ali próximos, está certo? Próximos dele, e diz: vocês também não querem ir? Você se lembra da resposta de Pedro? Pedro não falou para onde iremos nós. Pedro disse: para quem
iremos nós? Porque para onde tem muitos lugares. Agora, para Jesus, é o único, não tem como sair dele. Quem pegou? Amém? Então tá. Então não é para onde, para quem iremos nós, se só tu tens o quê? Palavras de vida eterna. O que dizer de Paulo, do apóstolo Paulo? Paulo, no final lá da sua carta, nas suas cartas, ele disse, olha, Demas me desamparou amando o presente século, Alexandre Latueiro me fez muito mal, ainda bem que não é Alexandre Furró, Alexandre Latueiro me fez muito mal, né? O Alexandre aqui está firme. Veja bem, e ele citou pessoas que abandonaram. E sabe o que ele falou? Na minha defesa, ninguém apareceu. Não é? Então, irmãos, dependendo do vento, ó, você já viu a pessoa cantando na igreja, adorando? Irmão, se caiu um endemoniado. Eu vou usar um termo bem popular. Tem neguinho que vaza na janela, de medo. Você está entendendo como? E tal. Uma vez, o demônio pegou uma senhora num culto, quando eu vi uma senhora grávida em cima do banco. Ela estava grávida, ficou em cima do banco, de medo. Entendeu? Ela nem era da nossa igreja, estava visitando. Então, assim, na hora de um vento, na hora de uma dificuldade, tem pessoa que corre. Eu estou falando no caso do endemoniado. Mas você sabia que há momentos na vida do povo de Deus, igrejas, congregações, grupos, como grupo de jovens, grupo de senhoras, grupo de criança, adolescente, tudo, que as pessoas começam a sair fora. Começa a sair fora. Quem já viu isso? Eu já vi muitas vezes. Eu tenho 63 anos de crente. 42 anos vou fazer no ministério agora, eu já vi muita coisa. Tem gente que, na hora da luta, a primeira atitude que ele tem é qual? Sair fora. Ah, não, vou para outra igreja ali, vou falar que está lá está, ó. Quando ele chega lá, tem uma luta na porta da igreja. Assentada com a perninha cruzada e dizendo, você veio para cá? Estou te esperando. Porque no lugar que tem um ser humano, irmãos, a possibilidade da discórdia e da luta é muito grande, entendeu? Então, veja bem, eu falei isso outro dia no estudo bíblico aqui e vou repetir. Olha só aqui, eu quero a atenção de todos, por favor. Só o menino da mídia ali que pode dar uma andadinha, mas não sei andar muito também não. Olha para cá. O Davi, eu não vou chamar a atenção não, porque ele trouxe uma água mineral com gás para mim. Olha para cá. Veja bem, foi ele ou você, Pedro, que trouxe hoje? Ou ele, semana passada foi você. Então tá bom, escuta só. Eu já assisti muito isso. Chega uma luta, o que as pessoas fazem? Vou vazar. A luta chegou na mocidade, eu estou saindo, estou fora, no ciclo de oração, e não sei o quê, tem pouquinha gente lá, eu estou vazando. E eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. É exatamente nesse momento, quando a luta chega, que você precisa ficar. Porque Deus vai usar exatamente você para mudar o quadro e mudar a situação. Você pode ser a peça importante nessa hora para a solução. E quando eu pensei nisso, fiz algumas anotações, e então o Espírito Santo me levou para esse episódio do segundo livro de Reis, capítulo 6. Eu vou localizar você no texto. O que nós temos aqui? Nós temos uma escola de profeta. Uma escola de profeta. O que era uma escola de profeta? Essa escola de profeta ela era comandada pelo profeta Elias, e a posteriori ou posteriormente, ela tornou-se cuidada por Eliseu. Essa escola funcionou em pelo menos 3 lugares. Em Gilgal, que era o QG, o quartel-general do povo de Deus naquela época. Depois nós temos o quê? Nós temos ela funcionando também em Betel e temos ela funcionando em Jericó. 3 lugares que havia uma escola. Como é que era essa escola? Era uma instituição, um prédio construído? Não. Era um grupo de jovens, geralmente filhos de sacerdotes e filhos de profetas, que iam participar, eles iam aprender da Torá, que era a lei, né? A Torá, Neviim, Ketuvim, isto é, leis, profetas e escritos sagrados, ia conhecer a história, né? Do hebraico, Torá, Neviim, Ketuvim, leis, profetas e história, tá? Eles iam conhecer a história. Segundo, eles iam aprender sobre música e adoração. Olha que interessante. E eles também iam trabalhar. Eles iam aprender a trabalhar, porque o camarada tem chamado e é profeta, não vai ficar deitado esperando de alguém tratar dele. Tem que trabalhar. Amém, irmão? Amém? Sim ou não? Tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Entendeu? Ainda mais quem pensa em casar. Tem que trabalhar. Porque se tiver um palito de fósforo dentro da sua casa, vai ser você que vai pôr, né?
Pelo menos é dever, não é verdade? Tudo bem. Então, tinha essa escola de profeta. E eu imagino, olha aqui para as minhas mãos, que o negócio lá estava assim, ó. Tinha muitos filhos de profetas, a escola estava funcionando bem. E o profeta Elias, irmão, você já parou para pensar você ser ministrado pelo profeta Elias? Elias, conta para mim aqui aquele período que você ficou o corvo levando comida para você lá no Ribeiro de Querite. Elias, me conta aquela história da viúva que multiplicou o azeite lá. Conta para mim. É a mesma coisa de alguém pedir o pastor Hector para falar de Cuba. Ele vai falar porque ele mora lá. E se me perguntar também sobre Cuba, eu já fui 20 vezes no país, já fiquei detido pela polícia, já passei, já fugi, já escondi. É uma série de coisas. Já dormi no aeroporto, já passei fome e tal. Eu sei falar do que é. Então é o seguinte, você imagina ser ministrado por Elias. Agora o Elias é arrebatado, levado ao céu. O Eliseu fica com a túnica dele, a capa, e agora os milagres estão acontecendo, porque a unção dobrada, a porção dobrada caiu sobre ele. Amém, irmãos? Então, o Eliseu está dando prosseguimento, e a escola está, ó. Vamos usar um linguajar popular hoje? A escola está bombando. A igreja está, ó, está assim. O que acontece? Aí é que eu começo a ministrar, entrar no assunto que eu quero falar com vocês. Nós temos o quê? Um problema. Qual é o problema? O ambiente que eles estão reunindo, congregando, está pequeno. Entendeu como? Eu diria para você que era um bom problema. Existe problema bom? Às vezes sim, para gerar ação para algo melhor acontecer. Amém, irmãos? Às vezes vem uns ventos para botar a gente voar, não é verdade? Não é verdade? É assim, tem um negócio que eu gosto de falar, que o mesmo martelo que espedaça o vidro é o mesmo martelo que forja o ferro. É o mesmo fogo que derrete a manteiga, é o mesmo fogo que forja o aço. Amém? É isso aí. O mesmo vento que assusta o pardal é o mesmo vento que faz a águia tirar voos mais altos. A mesma luta que veio para te matar é a luta que vai te deixar preparado do outro lado. Aí é sério isso aí, não é verdade? Então, glória a Deus. Então, é esse preparo. Então, o que nós temos, pastor Gerson? Um problema, mas um bom problema. Aí, porque o ambiente que eles estão é um ambiente que está apertado, não dá para congregar. Eu estava estudando isso hoje, tanto de manhã como agora à tarde, fui para casa às 5 e pouca, estou lá no meu escritório e tal, etc., pensando, será que esses meninos não poderiam ter tomado uma outra atitude, não? Eles tinham o direito de tomar? Qual atitude, se estava apertado? Você quer saber de uma coisa? Tem muito profeta por aí, eu vou congregar com eles. Esse ambiente aqui está meio calor, não tem ar-condicionado, não tem banco almofadado. Ah, não estou gostando da liderança, esse Eliseu está muito enjoado, está muito apertado, eu vou vazar. Não. Primeira coisa que eu quero pontuar para você aqui esta noite. Quando eles viram a necessidade do problema, primeiro, eles não fugiram. A primeira coisa que eu quero te dizer, que eles tiveram uma percepção da necessidade e uma visão de crescimento. Eles falaram, Eliseu, o ambiente que nós estamos está apertado. Então a gente, ao invés de sair e dividir e fracionar e fragmentar, vamos ampliar esse lugar que nós estamos. Aí quando eu estava estudando, olha a frase que o Espírito Santo, eu conheço a voz de Deus, o Espírito Santo, eu sei quando ele fala. Eu escrevi aqui começa o segredo da vitória, porque eles não julgaram o problema. Para outros, eles disseram o seguinte, nós somos parte do problema. Porque se tem alguma coisa que não está dando certo e precisa melhorar, você também faz parte, porque você é parte da igreja. Aí, primeiro, eles tiveram uma percepção de uma visão de crescimento. E eles se sentiram também participantes do projeto. Eles falaram, não, tem um problema? E o problema não é, aí vem o segundo ponto. Eles tiveram uma iniciativa com um senso de responsabilidade. Eles não chegaram para Eliseu só mostrando o problema, dizendo, Eliseu, é o seguinte, como eles fazem com a gente de vez em quando. Pastor, o lugar que nós estamos lá está muito apertado, o senhor precisa dar um jeito, precisa construir outro, e não sei o quê, aquela janela está caindo, e não sei o quê, está pequeno, eu vim aqui para o senhor resolver esse problema para nós.
os meninos dos profetas de Eliseu disseram o seguinte: olha, Eliseu, o lugar que nós estamos está muito apertado. E a gente veio aqui conversar com o senhor uma coisa. É o seguinte: a gente não veio aqui para o senhor resolver o problema para nós. Nós viemos aqui porque nós estamos animados, irmos até o Jordão, cortar uma madeira para ampliar o ambiente. Uma coisa é fugir, outra coisa é dizer: eu sou parte e estou dentro para ajudar a resolver. Você não fica me olhando assim não, que eu estou achando que Deus está me usando, hein? É isso mesmo, você é parte da igreja. Se tem uma coisa que não está dando certo, você tem culpa também. É forte, né, Neide? É isso aí. Aí o que eles fizeram? Vocês estavam dando glória, deu uma diminuída? O que foi? Tem alguma coisa complicada? Não? Está tudo dando certinho? Está prestando atenção, né? Está compreendendo, irmão, a tradução? Em português? Ok, muito bem. Vamos lá. Eles tiveram iniciativa, mas eles tiveram o quê? O senso de responsabilidade. Eliseu, coloca na tela para mim, Tiaguinho. Capítulo de número 1, 6, versículo de número 1. Vamos no 1, porque os irmãos não levam a mal, não, que eu gosto muito de usar a Bíblia quando eu estou pregando, viu? Vai lá. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que nós habitamos diante da tua face é muito estreito. Esse lugar que o senhor está dando aula está muito apertado. O senhor se vira e arruma um outro lugar para nós congregar, senhor Eliseu. Porque afinal de contas o senhor é o líder. É isso que falaram? O que está escrito no versículo 2, dona Eunice? Está escrito o seguinte: vamos, espera aí, ele não falou vai, ele falou vamos até o Jordão e tomemos de lá. Eu vou tomar de lá. Não, cada um de nós, Eliseu, Marcos, Daniel, Isa, Martelo, Alex, Hector, esse menino aqui que tem uma que eu esqueço o nome dele, Davi, o Pedro, a Trainara, a Fernandinha, a Letícia, a menina da mídia, a Luana, e aí vai, cada um pega uma peça, porque nós somos parte do problema. Você está sentindo que Deus está falando para nós aqui? Cada um vai pegar uma viga e vamos fazer aqui um lugar para a gente congregar, um lugar mais amplo. Nós vamos ampliar o ambiente que nós estamos. Olha aqui, irmãos, o senso de responsabilidade. Amém, irmãos? Vamos caminhar mais um bocadinho? Terceira coisa. Primeiro, percepção da visão de crescimento. Segunda coisa, iniciativa e senso de responsabilidade. Terceira coisa. Ô, senhor Eliseu, o senhor já está meio velhinho? Volta aquele versículo para mim, o 2 de novo aí, eu vou ler o 2 ou 3. Senhor Eliseu, o senhor está meio velhinho, é o seguinte. O senhor fica aqui deitado e nós vamos com essa turma lá fazer esse negócio lá, ok? É assim que eles falaram? Quando eles pediram para o Eliseu liberar, o Eliseu fez igual o pastor Jonas. Vocês estão querendo trabalhar? Ide. Amém, irmão? Não tem um crente aqui que já me pediu para fazer qualquer trabalho que eu não falasse: vai na benção. Vai na benção. Só se eu sentir que não é de Deus. Aí eu falo: não vai não. Mas sentiu que é de Deus? O que o Eliseu falou? Ide. Os meninos, ó. Vamos embora. Agora vê o que está no versículo 3. E disse um. Porque Deus sempre põe um cabeça mais centrada. Vou repetir. Não foram todos que disseram, mas um disse. Você quer saber de uma coisa? A gente pode até ir. Mas como nós temos respeito à liderança, e nós precisamos de uma cobertura espiritual para isso, seu Eliseu, a gente queria fazer um convite para o senhor. O senhor não quer ir com a gente, não? O senhor não quer ir com a gente, não? Sabe o que Eliseu falou? Eu irei. Porque o líder, ele está dentro do projeto. Ele não está mandando outro fazer. Ele está dentro do projeto. Sim ou não, irmãos? Ele está dentro do projeto.
Meu Deus do céu, não sei se vocês estão entendendo isso aqui. Ele está dentro do projeto. Irmãos, o que eles estão me ensinando aqui em terceiro lugar? Que não saíram de qualquer maneira. Primeiro, saíram autorizados. E segundo, saíram em companhia. E terceiro, tinham cobertura espiritual para isso. Eu preguei nos Gideões outro dia e falei isso aí, alguém publicou, eu estava vendo, está quase com 500 mil visualizações. Muita gente me batendo, porque eu falei, tem um monte de pregador por aí afora que você não sabe onde ele toma ceia, você não sabe se ele dizima, você não sabe se ele tem pastor, você não sabe se ele tem família. Irmãos, não existe parte do corpo solta. Quem prega tem que saber, o líder dele tem que saber, não é mandar nele dominar a vida dele, não, é questão de cobertura espiritual. Ah, não acredito no negócio de cobertura espiritual. Então você não acredita na Bíblia. Porque a Bíblia tem cobertura espiritual, sim. O camarada está indo debaixo da bênção, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está entendendo isso aqui? Então, eles respeitavam a liderança. Aí, sabe o que o Eliseu falou? O Eliseu falou, não, estou junto com vocês. Ok. E foram. Versículo de número 4. E quando eles chegaram lá, eles, versículo 4, e foi com eles, e quem que foi com eles? Quem que foi com eles? O Eliseu. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Tudo bem. Vamos ver o versículo de número 5. E sucedeu que derribando um deles uma viga, uma peça de madeira, o ferro, o machado, soltou do cabo e caiu na água. Quando caiu na água, aquele rapaz gritou, ai meu Senhor, ai meu Senhor. Falou com quem que era o senhor dele ali? O Eliseu. O machado caiu, Eliseu. E eu estou muito preocupado porque o machado era emprestado. Aí eu queria abrir um parênteses aqui para te dizer o que me admira nesse negócio aqui. Honestidade e cuidado com aquilo que é dos outros. Isso não é meu, eu não estou nem aí, caiu mesmo, eu não tenho culpa. Não, senhor, Eliseu não, era emprestado, não é meu. Agora eu vou te dizer uma coisa que tem muito tempo que eu não falo, não sei se depois que eu tornei-me pastor aqui, estou pastoreando aqui, eu tenha falado. O machado era emprestado, mas os golpes era do lenhador. Quem está usando o machado é emprestado, mas os golpes eram do lenhador. A responsabilidade é de quem estava trabalhando. E aí eu quero fechar o parênteses lá e quero trazer para cá. Esse machado, irmãos, pode ser considerado os dons que Deus nos dá. Os talentos que Deus te deu. Deixa eu te falar um negócio, você que está fazendo a obra de Deus, Deus te deu um talento, é para cantar, é para pregar, é para evangelizar, é para ajudar na mocidade, é para aqui nessa questão do som, da transmissão. Esse talento que Deus te deu, foi Deus que te deu. Isso não é seu, é emprestado. Você está dando os golpes, mas se perder a ferramenta, meu amigo, acabou. Porque a graça e a unção vem de Deus, você não tem, é dele, ele emprestou. Tem alguém entendendo isso aqui, irmãos? Toda a sua habilidade, aleluia, não será suficiente para realizar a obra se você não tiver a ferramenta que Deus colocou na sua mão para fazer. Agora, não leve a mal, porque eu sou voz de Deus aqui para quem está aqui dentro e quem está lá fora. Tem muita gente tentando derrubar madeira só com o cabo do machado, porque ele perdeu a ferramenta em algum lugar. Ele bate, trabalha aqui, trabalha ali, não derruba uma árvore, não funciona nada. Sabe por quê? Está só com o cabo da ferramenta, já perdeu a ferramenta. Mas Deus está esta noite aqui usando a voz de Jander para repetir o que Eliseu falou. Caiu o machado? Conta para mim onde que caiu. Aleluia. Onde que caiu a ferramenta? Naquele dia que você parou de orar, naquele dia que você parou de ler a Bíblia, naquele dia que você pecou e não confessou o pecado, naquele dia que você transgrediu a lei e não voltou lá atrás para consertar, naquele dia que você prostituiu antes do casamento e nunca confessou ao longo da sua vida. Deus esta noite está usando os meus lábios para dizer, onde caiu a ferramenta? A ferramenta não é sua, só o cabo que era.
Está na Bíblia que eu estou pregando, irmão? Está escrito aqui. Era emprestado, meu senhor. O que o Eliseu falou? Onde caiu? Olha aí. Era emprestado. Mas os golpes eram dele. O machado não era dele, mas os golpes eram dele. É você que Deus vai usar. Mas tem que ter a ferramenta. Em quinto lugar, o que eu aprendo com esses meninos? Com os filhos dos profetas. Eu aprendo com esses meninos que eles reconheceram as suas próprias limitações. Quando o machado caiu, irmão, o machado caiu num rio. Não é fácil encontrar a lei da gravidade, o peso, levou para o fundo. Como é que você acha o machado? No fundo. O que eles fizeram? Reconheceram as suas próprias limitações. Aqui, jovens, rapazes, moços, irmãos, irmãs, quando você estiver dentro de uma crise que tiver, peça ajuda a alguém que você sabe que é autoridade espiritual. Eles disseram, a gente não consegue resolver isso. Chamaram o Eliseu e disseram, Eliseu, a gente não vai conseguir resolver esse problema não. E o machado era emprestado. Aí o Eliseu perguntou, onde caiu? Aí eles apontaram, caiu aqui, ó. Foi naquele dia, foi naquele negócio, foi naquela decisão, foi naquela atitude. Mas a pergunta do céu para nós esta noite é, onde é que caiu? A decisão tomada fora da direção de Deus. Irmãos, existem muitos problemas que nós enfrentamos que não é o diabo. São decisões precipitadas da nossa parte. Entendeu? Mas que Deus nos ajude esta noite. E a pergunta do Eliseu, ela ecoa através do Espírito Santo esta noite, dizendo, onde caiu? É só mostrar. Não precisa levantar. Aqui, pastor, foi aquele... Não. Você e Deus, no silêncio do seu quarto. Se for preciso, procure a liderança da sua igreja e diz, meu pastor, meu líder, eu entendo que foi aqui que o machado caiu. Sabe o que aconteceu? Você sabe. Vamos colocar aí no texto para nós, vamos colocar. Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Versículo de número 6. Coloca para mim o 6. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostraram-lhe ele o lugar. E ele cortou um pedaço de pau. Eu acho graça, irmão, como é que Deus age nas coisas assim da simplicidade, né? Olha que coisa... Irmão, o que você dá por um pedaço de pau? Mas não foi a primeira vez que pedaço de pau resolveu o problema em água, não. Você lembra lá no deserto, quando as águas eram amargas? Que o Moisés, a água chamava Mara, que quer dizer amarga. Cortou aquele galho, jogou lá, a água tornou-se doce. Todos nós aqui, irmãos, eram águas amargosas. Mas um dia, o galho da cruz caiu no nosso rio e transformou águas amargas em águas doces. Doce porque agora tem um rio que brota dentro de você, porque o galho do Calvário caiu no rio da sua vida. Oh, aleluia. Fecha parênteses, voltemos aqui. Oh, glória. Aí ele pega um galho e joga na água. Irmãos, aí Deus é interessante, que ele desafiou a lei da gravidade. Você conhece a lei da gravidade, não conhece? Que tudo que você solta, cai. Você sabe que nós estamos pendurados aqui. Lá no Japão, a Terra é redonda, não é verdade? Eles estão pendurados lá de cabeça para baixo. Eles só não caem por causa da lei da gravidade. A gente também está aqui. Ó. Eu estou com esse lenço aqui. Eu solto, ele puxa todo elemento que você põe para baixo. Não é? Então, o machado... o Eliseu pega, irmão, um pedacinho de pau, joga no rio. A lei da gravidade, Marquinhos. Há o machado lá embaixo. Se o machado conversasse, o machado ia falar, vou ter que subir. Porque o Deus do impossível... Talvez tem gente aqui que não sabe onde perdeu a ferramenta. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui e ele pode revelar. Eu sou voz de Deus aqui para te dizer, para de culpar as pessoas por problemas que você vive. Foi o pastor daquela época que me tirou, foi o líder daquela época, não sei o quê. Não, reconheça, a ferramenta caiu, a culpa é minha, e caiu aqui, e o senhor pode resolver isso para mim. A gente precisa entender isso, irmão, parar de culpar as pessoas.
eu vou abrir um parênteses aqui para dizer para você. Você tem um homem na Bíblia que falhou muito, foi o tal de Davi, mas a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi tem uma coisa para mim que me encanta. Ele era ético. Quando o negócio era com ele, ele falou, ó, a culpa não é de Batseba, a culpa não é de Urias, a culpa não é de Jonatas, a culpa é minha, quem pecou fui eu. A pessoa tem que ser macho, mano, tem que ser fêmea mesmo, com F maiúsculo e M maiúsculo, não é verdade? Não, mas o problema fui eu. Não, mas sei o quê, irmão? A culpa é não sei o quê, a culpa é não sei o quê. Não, querido, tem coisa que a gente tem que, ó, o machado caiu aqui e a culpa foi minha, eu é que estava cortando. Aí, ó, o machado, ó. Eu queria que o Tiago colocasse para mim o 6 de novo, irmãos. É porque eu gostei tanto da última frase do versículo 6, eu queria que vocês lessem para mim só a última frase. 1, 2, 3, e o lançou ali e fez o quê, irmão? Machado nadar. Como que fala em espanhol, hermano? Como se habla em espanhol? El capítulo 6, el versículo 6. El final del versículo, ¿cómo habla? Por favor. Sí. Ah, tá. Na tradução do espanhol diz fez flutuar. No português está dizendo que fez nadar. Lá já vem o machadinho nadando. Só com o narizinho lá de fora. Porque Deus faz voltar. Pode ir, Marquinhos. Quizás, como diz em espanhol, quizás, quisera Deus que hoje machados, ministério flutuasses outra vez. Aleluia. Eu quero te dizer que está escrito na palavra do Senhor no livro de Romanos, que os dons de Deus são irrevogáveis. O que é isso? O que Deus deu, deu. Os dons de Deus são irrevogáveis. Meu Deus do céu, que palavra forte é isso aqui. O machado flutuou, né? Como diz aí, flutuou, o machado nadou. Ele pegou o machado, amém? O que aconteceu? Pegou o machado, levantou, vai lá, versículo 7, e disse, levanta então, estendeu a mão e o tomou. Irmãos, imagina que festa que foi isso. Imagina os WhatsApp, ó. Não tinha WhatsApp, eu estou falando, só brincando, né? A notícia correu, irmão, mas correu assim, ó, o machado flutuou. Deus está com esse Eliseu mesmo, viu? Ó, Deus é com ele mesmo. Porque sabe qual a melhor maneira de provar que Deus está com a gente? É quando Deus opera através da nossa vida. O maior marqueteiro do teu ministério é a unção e a graça de Deus. O que vai fazer as pessoas te respeitar como homem e mulher de Deus é a graça de Deus sobre a sua vida. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Tudo bem, ele pegou o machado, entregou para o menino, terminaram de fazer o trabalho e ficaram todos felizes. Aqui acabou essa história. Qual a lição que nós tomamos esta noite? Você tem conhecimento de alguma situação, de algum problema que precisa ser resolvido? Número 1, reconheça o problema. Número 2, sinta-se parte da solução do problema. Número 3, busque direcionamento e tenha cobertura espiritual para realizar. Aleluia. Entenda que a ferramenta não é sua, mas que você é o portador da ferramenta e que Deus vai usar você para restaurar. Eu vou repetir, Deus usa pessoas. Eu vou repetir, Deus usa pessoas para nos ajudar. Eu já contei várias vezes, eu queria contar de novo aqui, eu queria contar outra vez, eu sinto contar isso aqui. Muitas vezes, irmãos, nós queremos o sobrenatural de Deus, Deus agir, entendeu? Nós queremos que um anjo apareça, queremos que um fogo caia do céu. Outro dia eu falei com vocês que eu fiquei dentro de um quarto de um hotel orando, que eu queria que o Senhor mandasse um anjo para falar comigo. Eu até vesti uma camisa de manga comprida, até meu sapato eu botei. Eu vou ficar aqui arrumadinho aqui, que às vezes o anjo vai falar comigo. Porque eu nunca tive visão de anjo, mas deu à vontade. Mas, menino, não falou mesmo, não pareceu um anjo grande, nem pequeno, não pareceu ninguém. Mas aí o Senhor falou comigo, vai para a palavra. Eu fui para a palavra, Deus me respondeu na palavra. Ok? Mas Deus pode mandar anjo para falar. Ok? Mas tem hora que você sabia que Deus usa pessoas para falar conosco?
Eu vou contar uma experiência, ela é de 1º de maio de 2001, tem 25 anos e 1 mês. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos da América. Ô Bill, o menino aqui de Monlevade comprou uma passagem para mim ir para Virgínia, passando pela Califórnia. 5 horas de fuso horário. Pensa numa pessoa que viajou. Eu amanheci o dia, parecia que estava de noite, né? E tal. Peguei o voo, Belo Horizonte, São Paulo, não sei se é Atlanta. E em Atlanta, na Geórgia, eu cheguei e fui para a imigração. E eu já vou contar de novo, não tem problema. Na imigração, naquela época, em 2001, eu só sabia falar good morning e how are you. Só bom dia e como vai você. Mas eu aprendi a falar também I don't know speak English, apesar de eu não saber o que era, mas eu achei bonito e tal. I don't know speak English, né? Eu não sei falar inglês, né? Ok. E a Eunice mais ativa do que eu e tal, que é mais estudada, e eu com essa cara de bobo e vamos, né? Funcionário do banco e tal. Ué, a Eunice é colega sua, trabalhou muitos anos na Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais. Aí o Nilton Cardoso quebrou ela, ela teve que sair. Desculpa aí o Nilton. Ah, já morreu também. Então tá bom, olha para cá. Escuta só. Quando eu cheguei na Geórgia, entreguei meu passaporte para o policial da imigração e o policial começou a falar inglês comigo, né? Perguntando para onde eu estava indo, o que eu ia fazer. Eu falei, I know speak English, I don't know speak English, né, e tal. Aí ele gritou, please, come on, come here, speak português. Hoje eu estou sabendo falar, né? Come here, vem aqui, alguém que fala português, speak português. Aí vem uma baixinha de cabelo preto, não tem nada contra, porque a Eunice é baixinha e tem cabelo preto. Mas pensa numa mulher invocada. Eu descobri depois que ela não gostava de crente. Não. Tudo que eu falava com o policial, ela falava assim. Espero que ela tenha se convertido. Aí o policial pegou meu passaporte, daí Eunice botou dentro de uma pastinha e mandou a gente para aquela famosa salinha. Não tem uma salinha lá, Bill, que eles mandam as pessoas? Do trajeto, do guichê até lá na tal salinha para entrevista com o pessoal lá da autoridade, naquele trajeto eu falei com a Eunice, nós vamos voltar, minha filha, para o Brasil. Nós vamos voltar. Aí a Eunice falou, nós não vamos voltar não, Deus mandou nós aqui, nós não vamos voltar não. Eu falei, então eu vou na sua fé. Chegamos lá na sala, irmão, assim de polícia, ó, todo mundo conversando, falando inglês e tudo, é claro, né, o chefe da imigração, e eu lá, da cor dessa parede. Viu, Robson? Branquinhozinho, sem saber o que falar, e eles conversando, eu imagino que eles estavam falando, volta, não volta, volta, não volta. E eu lá, naquela tensão, suando frio, com dor de barriga, do nada apareceu uma senhora alta na sala, cabelo preto, andando suavemente e cantando assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Meu Deus do céu, quando essa mulher cantou esse hino, primeiro cantando um hino que eu conheci, e depois falando português. Eu olhei para ela assim, ela olhou para mim e falou, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ela falou, a paz do Senhor. Eu falei, a senhora é crente? Ela falou, sou, meu nome é Vânia e eu sou da Assembleia de Deus aqui de Atlanta. Irmão, como é que Deus manda naquela manhã uma mulher crente da Assembleia para ser tradutora de um pastor que estava enrolado? E ela falou, pastor, da partir de agora eu sou a tradutora do senhor. E ao invés de trabalhar para o governo americano, ela começou a trabalhar para mim. Ela falou, para o reino, o senhor não fala isso, não fala isso, não fala aquilo, não fala isso, não fala isso. O senhor deixa comigo. Irmão, depois de uns 20 minutos de entrevista e pergunta, e ela falando com os policiais e tal, o policial pegou meu passaporte, meteu o carimbo e falou, o senhor pode ficar 3 meses aqui. Pegou o passaporte da Eunice, meteu o carimbo e falou, a senhora pode ficar 6 meses. Eu falei, eu não estou entendendo não, senhor. Quer dizer, eu falei que ia voltar, Deus falou, fica 3. Ela falou que ia ficar, Deus deu 6. Deus é assim. Por que o senhor está contando isso? Porque Deus coloca pessoas
No momento da crise, você pode ser a pessoa certa. Ao invés de você murmurar, pular do barco, abrace a causa, vista a camisa, deixa quem quiser criticar, você faz parte do processo. O machado está na tua mão e Deus te levantou para esta hora para ajudar a segurar. Pode sair quem quiser, eu estou plantado no lugar que Deus me estabeleceu. Eu estou plantado onde Deus me estabeleceu. Porque tem muita gente que pula fora que ele está querendo folga, irmão. Quer andar de qualquer maneira. Ah, lá eu posso. Então vai. Eu fico onde Deus me estabeleceu. Tudo bem, os anos se passaram. Agora, no mês de março, abril, eu voltei nos Estados Unidos, United States of America. O que aconteceu? Peguei um flight aqui, um voo em Guarulhos. Para onde? Atlanta, na Geórgia. O tal lugar de 25 anos atrás, pastor Simão. Pousei, peguei uma mochilinha, com essa cara de boba, falei, vamos ver, que esse negócio aqui é meio tenso. Atlanta é meio tenso, né, Bill? Atlanta é meio tenso. E fui pegando as filas, tinha pouca gente lá na imigração. Tirei da minha mochila minha carta, convite, meu passaporte, os papéis, cheguei perto do policial, ele falou, para onde você está indo? Eu falei, estou indo para Boston. Ele falou, bora. Eu falei, não, uma carta está aqui, o passaporte. Não. E eu saí dando glória e falando língua, eu falei, sai fora, Satanás. Um dia você tentou me segurar aqui. Sabe qual era a viagem que eu estava indo lá? A 52ª, inteirou 52 vezes que eu fui nos Estados Unidos. O diabo tentou me segurar da primeira, eu já fui 51 depois dessa. Porque Deus usou alguém. E eu quero te dizer que você pode ser essa peça importante. Aleluia. Eu acho que eu já podia parar aqui, mas Deus precisa ampliar o lugar, precisa crescer. Não jogue em cima do Eliseu. Diga, Eliseu, nós temos uma proposta. Qual é? Vamos derrubar madeira. Pode ir. Não, mas a gente quer que o senhor vá conosco. Parece que eu nunca preguei nesse texto na Bíblia, mas está tão novinho aqui, está brotando assim a palavra. E o caminho para terminar, porque faltam 15 para as 9. Amém, é isso mesmo, Neide. O que eu notei mais aqui? Eu vi uma outra situação aqui na Bíblia também, que o cidadão podia ter fugido. E eu já termino, já. Estou até suando, está fazendo frio ou calor, irmão? Hã? Vocês estão sentindo frio ou calor? Tem uma irmã embrulhada com a blusa, o outro está suando, eu não sei. E eu estou sentindo calor. Escuta só, eu tenho uma outra situação que eu queria que o Tiago colocasse para mim. É 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo 30. Está escrito assim na palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo de número 30. Eu vou contar uma história para você com poucos minutinhos. 1 Samuel, capítulo de número 30. Isso, eu vou falar uma palavra, tem umas pessoas que falam assim, pastor, tem hora que eu ler uns textos que eu falo, meu Deus, como é que eu vou arrumar? E tal, mas a gente consegue sair na frente com a ajuda do Espírito Santo. Olha aqui, 1 Samuel, capítulo de número 30, está escrito o versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a cidade de Ziclag, ou a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, e sobre Ziclag tinham ferido a Ziclag e tinham posto fogo. Só para atualizar você, a cidade se chama Ziclag, o Davi morava lá, os familiares dele e os amigos dele. Ok? O Davi saiu para ajudar numa batalha. Quando ele voltou, os amalequitas tinham invadido a cidade de Ziclag, roubado as mulheres, os filhos, o gado e colocado fogo na cidade. Quando chegou lá, tinha só fumaça. Olha o que está escrito no versículo de número 2. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, só levaram. Nem os pequenos nem grandes, não matou ninguém. Tão somente levaram consigo e foram pelo caminho. Tudo bem. Versículo 3, tudo bem? Nada, né? O negócio pegou fogo. E Davi e os seus homens vieram à cidade. Quem que veio à cidade? Davi e os seus homens. Que bom que vocês estão acompanhando comigo. E eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e as filhas tinham sido levados o quê? Cativo. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e fizeram o quê, irmãos? Fizeram o quê, irmãos? Choraram até que neles não houvesse mais força para chorar. Você já viu quando a luta é tão grande que você não tem mais força para chorar?
Essa foi a situação de Davi. Versículo de número 5 diz assim: também as duas mulheres de Davi foram levadas a Ionã, Jezlita e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Versículo de número 6, veja aí. E Davi muito se angustiou. Davi o quê? Davi muito o quê? Porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em o quê? Amargura por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Olha para cá, aqui está a história. Cidade queimada, levaram tudo, levaram gado, levaram tudo, levaram mulheres, levaram tudo. O Davi chegou, só tinha fumaça. E os amigos de Davi, os companheiros de Davi da guerra, falou: Davi, a culpa é sua, nós vamos te apedrejar. Além de perder a cidade, corria o risco de ser morto. Olha aqui para mim, se eu fosse Davi, ou você, ou muitos de nós, numa luta dessa aqui, o que você faria? Gente, eu vou ali tomar uma água, e vazava e deixava lá. Roubaram tudo e está querendo me matar, sabe o que o texto diz, o versículo de número 6? Davi resolveu tomar uma outra atitude. Esforçou-se no Senhor. E eu queria pontuar 4 coisas para você aqui. Se você quiser anotar, bem. Se não quiser anotar, não tem problema não. Primeira coisa que Davi viu. Primeiro ponto. Davi entendeu que o problema era dele. Posso repetir isso? O problema é meu, porque eu sou o líder. Não vou fugir. Segundo, Davi não tinha homem acima dele para ele clamar. Porque quando o obreiro tem um problema lá no campo, na subcongregação, ele vai no regional. O regional não resolve, vem onde? No gabinete pastoral da rua Santos Dumont 206. Quando chega ali, eu vou recorrer onde, irmão? No Grandão da Galileia de Zaneide. Em Jesus, meu filho. Vou para a madrugada, joelho no chão, e Eunice fica escutando a minha choradeira. Eu falei: Eunice, me ajuda, eu oro, o trem está difícil. Não, Jana, vai dar certo. O Davi, primeiro, viu que o problema era dele. Segundo, não tinha ninguém acima dele. Ele é que tinha que se virar. Terceiro, ele enfrentou a realidade. Ele não fugiu da realidade. Porque tem gente, irmão, segura essa aí porque é de Deus para nós. Tem gente que ele parece que ele ignora o problema. Não, isso aí não vai dar nada, não. Esse negócio aí não. Isso aí não. Querido, o problema existe, então encara a realidade. Pare de mentir para você mesmo dizendo que o problema não existe. O problema existe, encara. Então, primeiro, viu que o problema era dele. Segundo, o que eu falei? Não tinha outro acima dele. Terceiro, enfrentou a realidade. Quarto, entrou no caminho certo. Resolveu buscar ao Senhor. Sabe qual é o caminho, meninas? Para essa mocidade, para esse ciclo de oração, para nós, para essa igreja? Buscar ao Senhor. Porque o Deus que faz o machado flutuar continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lá na sua casa, na sua família, na sua empresa, o problema está difícil. Não fuja da realidade, encare o problema e busque a solução no lugar certo. Vou terminar lendo 1 Samuel capítulo 30, esse mesmo capítulo, versículo de número 7. Porque no 7 e 8 está o resultado do clamor de Davi. E disse Davi a quem? A quem, irmãos? A Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Eu acho que esse Ameleque aí, Eunice, é aquele neto do Samuel, mas depois eu vou consultar, tá? Traze-me, peço-te, aqui o éfode de linho. O éfode de linho era uma peça que o sacerdote usava na hora de consultar o Senhor. Traze-me aqui, peço o éfode de linho. E Abiatar trouxe o éfode de linho a Davi. Versículo de número 8. Então consultou quem, irmãos? Davi consultou quem, irmãos? Consultou o ministério, consultou o advogado, consultou não sei quem, consultou quem não. Consultou ao Senhor e perguntou: Senhor, eu devo ir atrás dessa tropa dos amalequitas e alcançar? Ou devo enfiar a cabeça dentro do buraco igual o avestruz? O Senhor disse para ele: vai. Vai, porque de certo alcançarás os amalequitas e vai libertar
tudo que os amalequitas levaram, porque a amalequita não vai fazer festa com aquilo que Deus te deu. Está dado o recado. A amalequita não vai fazer festa com os nossos filhos, porque os nossos filhos são do Senhor. A amalequita não vai ficar com o machado no fundo do rio, não. O rio não vai ficar com a nossa ferramenta. Nós vamos recuperá-los. Termino dizendo, o que fazer na hora da crise? Fugir, lutar ou enfrentar? Deixo com você essa pergunta. Entre pelo caminho certo. Busque ao Senhor. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Tem algum hino aí que a gente podia cantar ali, Marquinhos? Pra você me dar um tom ali que fala de socorro? Buscar socorro no Senhor? Tem alguém que lembra? Se tudo está difícil, louve a Deus. Vou precisar do microfone porque eu não sei. Se está desesperado, louve a Deus. Já está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Escute só. Tudo que acontece é pela fé. Eu quero ouvir vocês cantar. No reino de Deus é sempre assim. Adore, Pai. Quem tem fé avança sem parar. A prova está no fim. Cante. Vem profetizar seu amanhã. Venha sobre as águas caminhar. Venha pela fé agradecer. Pode levantar sua mão para adorar assim, ó. Vem cantar louvores ao Senhor. Por esta noite, Pai, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Atitude, Senhor, daqueles rapazes e a atitude de Eliseu nos ensinaram muito aqui esta noite. Nos ensinou muito aqui. Atitude de Davi, Senhor, quando foi buscar no lugar certo. Deus, não deixe que venhamos fugir dos desafios, porque afinal de contas nós fazemos parte do processo.
Eu não tenho dúvida, Senhor, que eu recebi esta palavra do Senhor. Adore, crente, adore. Você faz parte do processo. Você faz parte daquilo que Deus está para fazer. Eu oro por aqueles irmãos que estão nos acompanhando pela internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tivemos momentos aqui, Senhor, de quase 400 pontos de pessoas nos acompanhando, Senhor. Agora temos mais de 300, quase uns 350 pontos, famílias nos acompanhando no rádio. Ah, Senhor. Fala mesmo, Deus, e que atitudes corretas sejam tomadas aqui esta noite, no nome de Jesus. E que saímos daqui não só desafiados, mas transformados pelo poder da Tua palavra. Amém. Pode se assentar.